Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo recheado de informações da política, muitas coisas acontecendo nesse momento que eu venho passar agora tudo para vocês. Antes de mais nada, eu já peço para você que é novo aqui no canal para que se inscreva agora mesmo e também ative o sino das notificações para se manter sempre atualizado. Deixa o like no vídeo, então, e vamos para a notícia. Estados Unidos anunciam restrição de visto a autoridades estrangeiras. Ministro Alexandre de Moraes figura entre os nomes na lista. É isso mesmo. No começo eles faziam piadas, zombavam, tiravam onda. Chegaram a perguntar de maneira jocosa quem será o primeiro a perder o visto. Um deles até achou que seria o Alexandre de Moraes. Depois diziam que isso jamais iria acontecer porque o Brasil tem uma parceria diplomática milenar com os Estados Unidos. Parece que estavam errados. O secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, acabou de publicar no perfil dele no X, que o governo americano vai começar agora a suspender os vistos daquelas autoridades internacionais que violam os direitos da liberdade de expressão de cidadãos americanos. Bom, quais autoridades internacionais se enquadram nesse pré-requisito de ter seu visto suspenso? Eu tenho alguns nomes, inclusive eu vou falar os nomes das autoridades aqui do Brasil que já foram denunciados com fartura de evidências de que pessoas que participaram ativamente para censurar cidadãos americanos. A notícia que saiu agora é a seguinte: Estados Unidos vão restringir vistos e autoridades que censurem americanos. Marco Rubio publicou: por muito tempo os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados de autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje anuncia uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, na verdade, ao estilo de vida democrático, tá? De qualquer país que se diz democrático. O direito inato sobre o qual o governo estrangeiros não tem autoridade. Tudo isso começou com aquela audiência pública na qual a Maria Elvira Salazar levantou a imagem do Alexandre de Moraes e foi apresentado um projeto de lei que é o No Censorship on Our Shores, sem censura nas nossas praias, nas nossas costas. E foi aprovada, sancionada e agora ela será aplicada. A pergunta que todo mundo está fazendo é: quem é que vai ter o seu visto suspenso? Lembrando, essa é apenas a primeira ação do governo americano contra autoridades que desrespeitam os próprios cidadãos americanos, as empresas americanas, e querem censurar o mundo inteiro. É apenas a primeira, vem aí uma sequência de ações. E aí, o Paulo Figueiredo, que é uma das pessoas que mais participou ativamente nessa coalizão, né, lá nos Estados Unidos, disse: esta é a lista de autoridades brasileiras cujas violações contra cidadãos, residentes e empresas dos Estados Unidos já foram enviadas e documentadas em detalhes ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Os nomes são Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, praticamente todos os ministros do STF, com exceção de Fux, Cássio Nunes e André Mendonça. Paulo Gonet, o PGR, que acabou de abrir um inquérito para tentar prender o Eduardo Bolsonaro, justamente por denunciar a perseguição e o sequestro do sistema judiciário brasileiro em prol de uma ditadura. Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Fábio Shor, aquele delegado da polícia que liderou várias buscas e apreensões, inclusive com uma adolescente, né, a filha do Oswaldo Eustáquio. Ricardo Lewandowski, Rodrigo Pacheco. Esses são os nomes cujas evidências já foram apresentadas de que eles participaram ativamente na censura de cidadãos americanos. É apenas o começo. A percepção que nós temos do lado de cá, que eu acho que todo mundo tem, é que nenhum grupo que praticasse tantas ilegalidades, tantos absurdos, tanta perseguição, tantos crimes e tanto desrespeito à Constituição ficaria impune para sempre. Mais cedo ou mais tarde, ações seriam tomadas. Dessa vez não foi dentro do Brasil, até porque todo o Estado brasileiro está sequestrado. Mas está vindo de fora. E os boatos que chegam até nós é que é apenas o começo. Que a ideia aqui é fazer uma reação, fazer a primeira ação e esperar uma reação para decidir de qual forma será escalado. Lembrando, não apenas os vistos dessas pessoas, mas os seus parentes mais próximos. Dependendo da reação, os Estados Unidos vai poder trazer um contra-ataque ainda pior, que já é a caso da Lei Magnitsky. Isso aqui não é a Lei Magnitsky ainda, tá? Isso aqui é um outro projeto de lei
apresentado com Chris Smith e a Maria Elvira Salazar. Lembrando, aquela que levantou a imagem do Alexandre de Moraes dizendo que ele é um ditador. E nós já tivemos aí, acho que ontem, né, uma fala do Marco Rubio, essa semana, segunda, uma fala do Marco Rubio dizendo justamente sobre Alexandre de Moraes e as ações absurdas do governo brasileiro e da membros, autoridades da justiça brasileira. A situação vai esquentar bastante. A gente está vendo aí o início de uma crise diplomática, e não só isso, uma crise de reputação da nossa Suprema Corte. O mundo inteiro ficará sabendo que ministros do STF, que deveriam resguardar direitos fundamentais como liberdade de expressão, estão sendo penalizados por serem os primeiros a desrespeitá-las, e não só dos próprios cidadãos do seu país, como de cidadãos de outros países. Os Estados Unidos vai usar uma mensagem bem clara: mexeu com o cidadão americano, será punido. Bom, nós temos aí talvez outras autoridades de outros países que praticaram de ações semelhantes ao do Alexandre de Moraes, mas eu acredito que nenhum foi tão contundente, tão incisiva e tão absurdamente ilegal quanto Alexandre de Moraes. Vamos ver o que vai acontecer agora. Eu só sei que isso mais cedo ou mais tarde ia ter essa reação. Ser o imperador do Brasil, até que tudo bem, a gente não tem reação, mas achar que pode mandar em outros países, a reação virá, e virá pior do que eles imaginam. Lembrando, essa é apenas o início. Tem a Lei Magnitsky e nem chegou ainda a questão da investigação sobre a manipulação, o documento forjado que foi usado para manter Felipe Martins preso durante 6 meses. Tem muita coisa para acontecer. Marco Rubio disse o seguinte, aspas para Marco Rubio: por muito tempo, americanos foram multados, assediados e até processados por autoridades estrangeiras por exercerem seu direito à liberdade de expressão. A liberdade de expressão é essencial para o modo de vida de um americano. Um direito de nascimento sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. Estrangeiros que atuam para minar os direitos dos americanos não devem desfrutar do privilégio de viajar para os Estados Unidos. Os dias de tratamento passivo para aqueles que atentam contra os direitos dos americanos acabaram. Fecho aspas. Em entrevista ao jornal Gazeta do Povo, o advogado Martin de Luca, que representa a Rumble e a Truth Social, empresas ligadas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as ações judiciais movidas contra Alexandre de Moraes, lá nos Estados Unidos, podem resultar em breve em sanções severas, afetando não somente o ministro, mas também seus familiares e aliados. Além disso, o advogado disse que o STF, no Brasil, é uma anomalia. Aspas para o advogado. Nos Estados Unidos, juízes da Suprema Corte não aparecem em público debatendo política. Já no Brasil, há uma anomalia. Ministros do STF têm comportamento quase político. Dão entrevistas, têm redes sociais ativas, apoiam causas e partidos. A imprensa internacional tem até dificuldade de explicar isso ao público estrangeiro. É algo muito fora do normal. Em muitos casos, um ministro do STF no Brasil é mais conhecido do que políticos do país. E assim eu fecho aspas e passo ao João Belucci. Pois é, Pavinato, e você vê que o que eu lamento sobre esse caso é que certamente ele vai avançar, é que a nossa direita política, essencialmente, está se escorando 100% nisso. Me parece até uma sensação de batalha perdida, muitas vezes, por parte dos nossos parlamentares. A gente vem esperando essa sanção, muita gente acredita que o Departamento de Estado americano pegou meia dúzia de tweets do Eduardo Bolsonaro e do Bolsonaro e vai fazer alguma ação. Muito pelo contrário, é todo um estudo do caso, um aparato, até uma análise sobre as próprias atuações políticas do próprio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, por isso que a coisa demora um tempo. E é importante lembrar que vem se criando essa tese, ataque à soberania, o que é uma enorme mentira, porque se dariam essas sanções por desrespeito à legislação americana, tentativas inclusive de censura e de obtenção de dados nos Estados Unidos, ferindo a legislação de lá, sem respeitar o devido processo legal. A gente cansou de falar muitas vezes isso, você quer algum dado de lá, você manda o que se chama carta rogatória, não vai... O STF se acostumou a intimar por e-mail, por e-mail não, pelo X, post. Pelo post, mando no post e te intimei. Então assim, e a gente vê que isso não seria possível sem a nossa classe jurídica mainstream chancelando tudo, o que é bastante lamentável. A gente que estudou direito, estuda até hoje, porque o estudo ele é contínuo,
ver essas pessoas chancelando isso, pessoas que até ontem atiravam pedra em cada vírgula da Lava Jato, agora chancelam o que está acontecendo, e agora que a sanção vem, criam essa nova tese de defesa da soberania, ou seja, um manicômio político-jurídico que a gente está, que cada novo passo, eles vão e criam uma nova tese, aí toda a militância em campo, inclusive militância de mídia. Então, assim, eu espero que as sanções venham, me parece que vão vir agora. É aquela história, o Supremo e o Alexandre de Moraes em nenhum momento recuaram. Eu acho que se essas sanções vierem, eles vão avançar, eles vão pisar mais no acelerador. E aí vamos ver se a nossa direita política vai ter alguma atuação em conjunto, porque eu não vejo eles irem ao Congresso com cartazes, estamos numa ditadura, estamos num estado de exceção. Eu vejo assim uma atuação confusa, me parece que a própria ordem de cima, viu, foca nesse tema, não foca nesse, vídeo a manifestação, que as últimas manifestações tiveram liderança que excluíram outras pessoas de falar, assim, manifestação é uma coisa livre, não podia levar cartaz, enfim, está uma grande confusão, me parece que a base está confusa, a base da direita, que é bem desorganizada e acaba sendo dominada por uma elite que é organizada em menor número, Pavinato. Economicamente, Luiz Arthur Nogueira, o que isso significará para nós, réis mortais incultos? Significará, Pavivi, que a imagem do Brasil vai piorar e, consequentemente, a gente vai atrair menos investimentos. Eu gostei muito da frase do advogado Martim de Luca, quando ele diz que a imprensa internacional tem até dificuldade de explicar isso ao público estrangeiro, né? E não é só a imprensa internacional. Eu, quando converso com investidores estrangeiros interessados no Brasil, também não consigo explicar quando a pergunta é: e a insegurança jurídica? Não tem como explicar, não tem como mentir, não tem como ocultar. A gente fala a verdade. Hoje nós vivemos num clima de insegurança jurídica. Por quê? Porque o Poder Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, que deveria ser o órgão que eventualmente corrigiria erros de outras instâncias, ele é o maior gerador de insegurança jurídica. E aí eu sou obrigado a dizer o seguinte: quer investir no Brasil? Tem muita oportunidade de ganhar dinheiro aqui? Tem, mas você vai correr o risco jurídico. A insegurança jurídica não é por quê, Ana Paula? Porque, afinal de contas, se o seu processo chega em Brasília, no STF, por exemplo, aí você contrata o escritório de uma esposa. Aí a outra parte pode muito bem contratar o escritório da filha e a coisa está balançada, não está? Aí fica uma coisa assim bastante equilibrada, né? Igual mesmo a balança, né, da justiça. Olha, em relação à lei Magnitsky de Massachusetts. Magnitsky. Me parece, e a todos nós aqui, que é provável e iminente, como você disse, que essas sanções irão acontecer em breve. Na verdade, nós temos um pouco mais de 4 meses só do governo, da posse do governo Trump, e eu considero isso assim algo muito rápido que está acontecendo. É uma lei que não depende do Poder Judiciário americano, que passa por uma investigação que já passou por todos os departamentos jurídicos internos ali do governo e que chega já no momento próximo de ter essas sanções. Fora isso, como citou o advogado da Rumble, também essa ação que corre nos Estados Unidos também poderá trazer sanções ao Alexandre de Moraes e até familiares e outras autoridades. E temos também aquela ação que a gente não pode esquecer, que também está em curso, que é a questão do Felipe Martins, que eu considero uma das mais graves e que está em segredo de justiça e que a gente terá surpresas aí também em breve. Ir aos Estados Unidos, ele já não está indo. Porque como tem essas duas ações, uma está em segredo de justiça, a gente não sabe o que pode acontecer se o bichinho pisar com o pezinho dele em solo americano. O carequinha. Bichinho? Se o bichinho pisar em solo americano com o pezinho dele. Então ele já não está indo aos Estados Unidos por sua própria vontade ou por medo. Dizer que essas sanções não vão causar impacto interno aqui na política também não é correto, porque é como se nós estivéssemos numa guerra, né? Então, você imagina uma guerra da França contra a Inglaterra, aí a França avança por um fronte e a Inglaterra vai dizer, não, esse avanço aqui não vai causar nenhum probleminha aqui. Isso a gente não tem como prever. Nós sabemos, como dissemos ontem, que a cada vez que há um avanço num sentido, a tendência do STF realmente é dobrar a aposta e puxar mais esse cabo de guerra, e ele vai fazer isso internamente, porque contra os Estados Unidos não tem o que fazer. Você advoga ainda, Ana?
Advoga, Você direito advoga? Bom, eleitoral. então você deve estar mais por dentro dessas especializações novas, né? Porque quando eu estava na faculdade, quando eu frequentei a faculdade, comecei a faculdade, vigorava o Código Civil 2016. Aí entrou em vigor o Código Civil de 2002, já tem um aí vindo agora já novo. tem um vindo novo. Então, muita coisa mudou. Não existia direito ambiental, não existia esse negócio de direito digital. Compliance. E aí eu estava vendo o site do escritório de advocacia da mulher do Moraes, né, o Bart de Moraes Advogados. E aí você vai lá no Quem Somos, do escritório no site, aí tá lá, é um escritório especializado em tribunais superiores. Eu queria saber onde é que a gente pode fazer um curso, né, para se especializar. Que curso é esse de especialização em tribunais superiores? A prova é oral? Não, é um curso estrito apenas para convidados. Você não no consegue IDP? se matricular. No IDP tem esse curso? Você não consegue aplicar para esse curso. Esse curso, as pessoas são convidadas a participar desse curso e a prova é muito simples de fazer. Como é que você aprende essa especialização que a Viviane Bart de Moraes tem? Eu queria saber. Né? Até para ter um fair play, né? A OAB deveria saber para ter o fair play com os advogados. Você tem que ter algumas habilidades de aproximação. Tem que Tipo Janja com Lula. Existe o requisito línguas? É tipo Janja com Lula na época lá da prisão dele. Línguas. Eu imagino que é importante conhecer outros idiomas. São dúvidas que eu tenho. E aí, Exatamente. professor Suano, vem o meteoro ou não vem? Mas ele vem de uma maneira correta, porque os norte-americanos eles não têm o hábito de trabalhar de uma forma atabalhoada, eles trabalham estrategicamente. É interessante quando a Ana falou da rapidez, essa rapidez ela se deve exatamente nas consultorias, as informações, ou melhor, os esclarecimentos que estão sendo feitos por brasileiros nos Estados Unidos, que é uma terra em que a liberdade de expressão é respeitada, em especial neste momento, o Eduardo Bolsonaro, por tudo aquilo que ele representa. Então, esses esclarecimentos estão permitindo que os norte-americanos entendam o que está acontecendo. Aí a gente tem que entender a importância que os norte-americanos estão fazendo, que se complementa com a manifestação do Martin de Luca. Ora, o que ele está deixando claro é que os Estados Unidos não querem interferir na soberania brasileira. O que os norte-americanos estão fazendo é a defesa dos interesses, incluindo a defesa da normatividade jurídica norte-americana. Eles estão defendendo, afinal de contas, a liberdade de expressão dos Estados Unidos. Por quê? Porque o que está mobilizando as ações contra determinadas autoridades no Brasil decorre dos desrespeitos que essas autoridades estão fazendo em relação à normatividade jurídica norte-americana e em relação à soberania dos Estados Unidos. Esse é o ponto principal que faz com que qualquer indivíduo que diga que nós estamos indo lá para interferir na política aqui é uma balela. Os norte-americanos estão atuando porque eles sabem que tudo que está sendo feito prejudica não apenas os interesses norte-americanos, mas os valores sagrados do Ocidente. E o Brasil está se tornando um campo aberto para a entrada de ideologias exóticas, vamos colocar dessa maneira. E essas ideologias estão construindo uma plataforma de ação contra o Ocidente. Por isso que eles estão agindo assim. É interessante que quando o João falou assim, a sensação de batalha perdida, não, guerra perdida. Foi por parte do... Mas é isso mesmo. A nossa, não é sensação, não. A batalha acabou. Nós estamos perdendo batalha por batalha. O que nós estamos tentando é vencer a guerra esperando aquela batalha essencial, aquela que muda o teor da guerra. Razão pela qual o que os Estados Unidos estão contribuindo para aqueles aqui que ainda têm esperança que esse país pode servir para alguma coisa. Dia D, né? Talvez não seria nem um dia D. Há algumas batalhas. Stalingrado acabou com o exército alemão. E aí... Os alemães já estavam enfraquecidos. Tanto que quando chegou o dia D, os alemães, o que eu estou fazendo aqui? Olha aquela quantidade de soldado. Então, o que nós estamos esperando é aquela batalha essencial, porque todas nós estamos perdendo por desarticulação da nossa elite política, por covardia da nossa elite política, por covardia do legislativo, como a Ana falou. A aposta que o STF está fazendo é aumentar a repressão interna, porque eles não têm o que fazer externamente, mas tem um dado. Os norte-americanos... Quer ver aquela cena, posso pensar metaforicamente, aquele sujeito, né, o peãozão de fábrica, que chega em casa, dá umas bolachas na mulher, assim, chega já dando bolachão na mulher, porque lá na fábrica ele fica recebendo bronca do chefe o dia inteiro, aí ele chega e ele bate na mulher, mais ou menos isso?
Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.